Hoje quero tratar do ano litúrgico, não o ano litúrgico como um todo, nem um ano litúrgico num dos seus tempos, mas do ciclo santoral, de um aspecto do ano litúrgico que é o ciclo santoral que se mescla, não é, que se coordena com a celebração dos mistérios de Cristo. E essa é a principal chave de leitura para o que devo falar aqui. É uma disposição que sempre houve essa consciência, mas que se torna também uma disposição no Concílio Vaticano II, na Sacrosanctum Concilium, mais precisamente no número 111, é que a celebração dos santos não pode ultrapassar, não pode prevalecer sobre a celebração dos mistérios de Cristo. Então, essa harmonização ela deve se dar a partir de uma compreensão deste princípio. Por força disso, algumas celebrações, como já aconteceu outras vezes, né, na história da Igreja, nós já tivemos reformas no próprio Concílio de Trento, nós tivemos reformas do santoral, porque a tendência é sempre você tem um aumento progressivo. Aí depois se faz uma reforma e essa reforma ela recoloca algumas coisas nos seus lugares. Isso por causa da devoção de um povo que pode ser maior, pode ser numa direção do que em outra, num dado momento da história. E também estas devoções, elas às vezes, elas são muito fortes em alguns lugares e praticamente desconhecidas em outros. Isso é absolutamente normal. Assim acontece também que a reforma do calendário litúrgico, que se dá em 1969, teve este princípio. Não se tratou aqui de nenhuma abolição de uma celebração, de uma cassação, não é, de santos, como até popularmente, não é, alguns diziam, mas São Jorge foi cassado, o São Cosme e Damião foi cassado. Nada disso, gente, em hipótese alguma, isso não aconteceu. Apenas nós tivemos o deslocamento de algumas celebrações e algumas também que foram modificados o seu grau de celebração, né? Essa nomenclatura de graus de celebração, ela variou bastante ao longo da história. Você tinha, por exemplo, dupla, semidupla maior, menor, né? E isso depois, já no século XX, essa nomenclatura já muda para a primeira, segunda, terceira e quarta classe, já se simplifica. A nomenclatura adotada na reforma do calendário da década de 70, ela fica entre três grandes grupos, que são as solenidades, as festas e as memórias. Isso inclui, nessa graduação, estão compreendidas tanto as celebrações do mistério de Cristo, as celebrações do ano litúrgico, dos tempos litúrgicos propriamente ditos, né? E como a celebração do ciclo santoral. Elas são sempre classificadas nestes três grupos, não é? Solenidades, festas e memórias, com algumas diferenças em cada grupo, diferenças na celebração. Em algumas vezes, a leitura nas festas e nas solenidades, as leituras da missa, por exemplo, serão sempre dali, serão sempre aquelas leituras assim prescritas combinando com aquela festa. Nas memórias, não. Você pode seguir o ciclo anual das leituras, né, ou bianual das leituras, no caso dos dias de semana, né, bienal,
das leituras, como você pode também utilizar as festas, as leituras recomendadas, embora você tenha também aí no ciclo, nessas leituras, as leituras que são próprias e algumas que são recomendadas. Outro dia falamos mais sobre isso. Então, algumas celebrações mudaram de grau. Foi o caso por exemplo, de São Jorge, que passa a ser uma memória facultativa. Será celebrada sempre nos lugares em que existe maior devoção, que como memória, como é o caso do Rio de Janeiro. Será celebrada agora também essas graduações, né, em festa, memória, solenidade, elas também vão depender de se ele é um padroeiro, por exemplo, de uma cidade, de uma congregação religiosa. É o padroeiro São Sebastião. São Sebastião é memória facultativa. No entanto, no Rio de Janeiro é solenidade. Todo o estado do Rio de Janeiro, toda a cidade do Rio de Janeiro, você tem São Sebastião celebrado solenemente como padroeiro da cidade, né? Da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Né? Alguma cidade você tem Santa Teresinha, ela é celebrada como memória obrigatória em todo o mundo. No entanto, quando você tem quando você chega lá no dia de Santa Teresinha, numa das igrejas dedicadas a Santa Teresinha, ali é solenidade. Isso também afeta as ordens religiosas. Então, para nós, né, por exemplo, nosso pai São Bento, no dia 11 de junho, ele é celebrado como solenidade, né, dentro do mosteiro, nos mosteiros beneditinos, no Colégio São Bento, é uma solenidade. No resto, é uma memória. Na Europa, como São Bento é padroeiro da Europa, é uma festa, né, em toda a Europa. Então, essas graduações, elas também vão, segundo que haja um maior interesse, segundo existe uma maior devoção, ou segundo o título que aquelas igrejas, aquela diocese ou a ordem possui. Né? São José de Anchieta é uma memória para todo o Brasil, talvez um dia seja levada à festa, no momento é memória para todo o Brasil. É memória também na ordem dos jesuítas. Agora, interessará pouco em outros lugares do mundo, na Colômbia, por exemplo, eu pensei agora, não interessará tanto, mas pensemos numa coisa, quem quiser celebrar, pode celebrar, contanto que não haja outra coisa que impeça. Um outro aspecto, não também foi o desejo de retirar algumas celebrações ou reduzir o seu nível naquelas celebrações que podem cair no tempo da Quaresma ou até na oitava de Páscoa, na Semana Santa. Assim, algumas celebrações foram deslocadas inclusive, isso aí se deu sobretudo a alguns santos de grande importância para a Igreja. No caso, os mais notáveis foram Santo Tomás de Aquino, né, maior teólogo da história, que muito frequentemente sua festa caía quando? Na Quaresma. Então, antecipa, foi colocado em outra celebração também ligada a ele. São Gregório Magno. São Gregório Magno também teve a sua festa deslocada, pela sua grande importância. Inclusive, São João Paulo II escreveu uma carta em homenagem ao aniversário de São Gregório, da ordenação sacerdotal ordenação episcopal de São Gregório Magno, que então passa para ser o 30 de setembro. E nosso pai São Bento, padroeiro da Europa, né, que teve a festa deslocada também, a festa universal do dia 21 de março para o 11 de julho. Mas isso falaremos num próximo vídeo. Que em todas as coisas seja Deus glorificado.